Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra, mais um episódio. E antes de começar, fazer uma nota prévia que já fiz anteriormente. O canal é meu, quem manda sou eu, quem pensa sou eu e eu só digo aquilo que eu quero. Digo o que penso, embora não diga tudo o que penso, porque não posso. Isto porquê? Porque nem sequer foi o último episódio, que foi sobre o imbigo, as almorroidas e o pois, mas no outro antes, que eu falei do cerco a Cuba e que até o fui rever de propósito, houve muita gente que se insurgiu, não sei porquê, a, e me fez comentários bastante violentos e intensos acerca do regime de Castro. Eu fui rever. O episódio era sobre o cerco a Cuba atual. Não fiz uma consideração sobre Fidel Castro, uma consideração sobre Batista, uma consideração sobre o incidente da Baía dos Porcos, uma consideração sobre o embargo a Cuba, uma consideração sobre o facto de Cuba ter sido uma colónia espanhola. Não fiz uma. Portanto, não me venham falar do Fidel Castro, porque eu não quero saber naquilo que eu quero agora falar ou que eu quis falar. Eu só falei sobre o cerco a Cuba, que é imoral, é contra o direito internacional, é contra os direitos humanos, é contra tudo. Estão 11 milhões de pessoas fechadas, sem água, sem luz, sem combustível e sem comida. É só isso. Portanto, não vale sequer a pena verem moer a cabeça que eu continuo a dizer aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, porque o canal é meu e quem manda sou eu. Posto isto, vamos entrar então no. Embora possam dizer o que quiserem, aliás, quanto mais disserem melhor, porque o algoritmo não quer saber se os comentários são positivos ou negativos, portanto, todos os comentários contam para para o cômputo geral do crescimento do canal. Diga o que disserem, de qualquer maneira, é, é só para pouparem tempo e trabalho, não é para mais nada. Entrando no episódio 2, que eu estou um bocadinho irritada pouco, pela possibilidade de Saramago deixar de ser estudado como leitura obrigatória. O único prémio Nobel da literatura que Portugal alguma vez já teve. Um escritor absolutamente excepcional. E não posso deixar de referir que mal vai uma nação quando não presta homenagem e não valoriza os que foram enormes entre os seus. Eu assustei-me de tal maneira que fui ver se Camões tinha sido retirado do plano de leitura obrigatória. Ainda não foi. Agora, Camões, em termos objetivos, é bastante mais difícil de ler atualmente do que Saramago. E parece que agora é só a partir do 10º ano. No meu exame do 9º ano, evidentemente, que era escrita e orais obrigatórias a português, não sei se ainda é evidente que tive que abrir os Lusíadas, para cá tive imensa sorte, porque me lembro que saiu a parte que eu mais gosto dos Lusíadas, que é o Gigante Adamastor. Adoro aquilo. Adoro, 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 adoro. Força! Engraçado como é que, sendo mesmo uma pessoa jovem, muito inexperiente, consegue sentir as palavras, o sabor, a força. As palavras são uma coisa tão importante. Eu amo palavras, sou apaixonada por palavras. As palavras são tão perigosas, tão destemidas, ou podem ser. Amo,
amo o sabor, o cheiro, a cor das palavras. É por isso que eu gosto de escrever e se calhar também é por, não, e também é por isso eu sei, não é se calhar, que este canal serve para eu não morrer entupida de cores e sabores e formatos e feitios e tudo aquilo que compõe as palavras. Claro que eu sei, toda a gente sabe, que Saramago não vai ser eventualmente proibido, não é por ser um escritor de leitura mais ou menos fácil, é porque o homem foi comunista enquanto era vivo. E um comunista tem que ser castigado, nem que seja postumamente. O que significaria, nesse caso, e eu li até muito precocemente o Mein Kampf, também não podia ser lido. Tudo deve ser lido, caramba! O problema é que não há leitores dispostos a entregarem-se às palavras, a entregarem-se para os livros, a terem este desespero que faz com que nunca sejam demais. Esta compulsividade, esta ânsia. Eu lembro-me que li o Memorial de Convento, o meu primeiro livro de Saramago, naturalmente, talvez 17, 18 anos, 17, 18, não sei, por aí. Amei totalmente. E é um livro que eu tenho indelevelmente ligado aos 100 anos de solidão do Garcia Marques, porque os li um a seguir ao outro, pronto. E ficaram os dois ligados no meu imaginário. Depois continuei a ler Saramago e o Ensaio sobre a Cegueira é o livro que me arrebatou totalmente e que me continua a arrebatar e que eu já li mais de 10 vezes e cada vez mergulho mais naquela responsabilidade inevitável de ter olhos quando todos os perderam. E aquela violência e aqueles amores que surgem quando não se tem olhos, mas se tem pele, e se tem coração, e o amor não tem nada a ver com os olhos reais. O amor a tudo, à liberdade, a outras pessoas, a tudo. É, é um impulso que vem tão cá de dentro, é tão profundo. E os olhos que se requerem são tão diferentes. Eu amo aquele livro perdidamente. Claro que já veio gente nas redes sociais, claro que eu já fiz um comentário sobre isto, que já vejo gente dizer que a falta de pontuação, mas qual falta de pontuação com carapuça? O Gabriel Garcia Marques também escreveu livros sem pontuação, nomeadamente o Outono do Patriarca. So what? Escrever e inovar é mais ou menos como cozinhar. Se não houvesse pessoas ousadas na cozinha, nós estaríamos todos ainda a comer sei lá o quê. E inventam, e experimentam, e provam, e tentam. E cozinhar é arriscado e é perigoso, e escrever também é arriscado e também pode ser muito perigoso. E da mesma maneira que todos a cozinha de autor, há umas coisas que se gosta mais, outras que se gosta menos, é exatamente a mesma coisa quando se escreve ou quando se lê um autor. Há coisas que se gosta mais e há coisas que se gosta menos, mas não é por isso que elas deixam de ser escritas, não é por isso que elas deixam de fazer sentido, tal como a comida, não é por isso que deixa de ser elaborada e confeccionada e não é por isso que deixa de fazer sentido experimentar e fazer e criar. Parir um livro é um ato de uma intensidade e de um amor, eu sei do que falo, e de uma dedicação e de uma profundidade e de um esquecer de tudo e viver rodeado de personagens que se apossam de nós.
Deixem ler Saramago. É do mais interessante que existe. Ponham um Memorial do Convento nas mãos dos miúdos. E depois eles vão fazer a sua própria pesquisa e chafurdar sozinhos. E eu depois estive a ler artigos sobre esta possibilidade e fala-se, não, Saramago não, mas sim Camilo Castelo Branco, um quer que um tem a ver com o outro, não podem ser os dois leitura obrigatória. Eu tive. Aos 14 anos, qualquer miúdo entende o amor de perdição, aquela história de amor terrível que acaba tudo morto, não é? E depois vem a descoberta de Camilo, que não tem nada a ver com isso e que culmina, obviamente, na queda de um anjo que, no meu entender, está quase. Não, em termos de escrita está igual. Em termos de impacto, está quase ao nível do Conde de Abranhos, do meu amadíssimo Essa de Queiroz, porque eu sou queirosiana, despesa a cabeça, indefetível, sou o maior fã que existe, daquele que para mim foi talvez o escritor. Mas esse não era comunista, portanto pode-se continuar a ler. A pessoa até fica cansada. Ler, e já disse isto várias vezes, é um ato de resistência. Cada vez mais. Ir. Se escrever é arriscado e é perigoso, ler também o é, porque nos altera a nossa estrutura interna, porque nos abre horizontes, porque nos faz pensar, porque nos faz descobrir, porque nos faz questionar. Basta olharem para trás, até as minhas pobres prateleiras já foram postas na Rua da Amargura, mas é o que há. Eu gosto e também tenho livros pelo chão e tenho livros em toda a parte, porque os livros é mesmo para isto, é para serem manuseados, usados, lambuzados. E isto é #resiste sempre. Eu faria assim, deixou de ser leitura obrigatória, então vamos todos ler Saramago, mesmo sem leitura obrigatória. Mas as pessoas agora não gostam de ler. Fazer o quê? Incutir-lhes o espírito de resistência. Posto isto, se gostam da Maldição de Cassandra, please, continuem a ver, a partilhar, a subscrever, a pôr comentários, a desafiar-me, a sugerir-me temas. Vamos continuar a crescer. Até breve.